The Last of Us foi uma das melhores séries feitas atualmente. Pô, o primeiro episódio foi sensacional, teve ação, teve drama, teve uma direção ótima, uma cinematografia excelente e personagens cativantes. Acredito que essa primeira temporada não teve nenhum episódio ruim, todos os episódios foram bons dentro da sua proposta. Então essa série foi muito boa, mas ela não foi perfeita. Acredito que um dos maiores problemas dessa série, por exemplo, é que ela foi muito corrida em alguns momentos. Algumas partes, alguns arcos, simplesmente aconteceram rápido demais e pareceu que foi muito corrido mesmo e não teve tempo suficiente para explorar tudo que tinha para explorar. Então nesse vídeo vamos falar todos os pontos positivos e negativos da primeira temporada de The Last of Us. E aí clã, tranquilo? Eu sou Thiago Walker e nesse vídeo vamos fazer uma crítica / análise sobre a primeira temporada de The Last of Us. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e comente a sua opinião. Então vamos lá, começando a falar sobre as qualidades de The Last of Us. Acredito que a primeira coisa que me chamou a atenção nessa série, quando eu assisti o primeiro episódio, foi a cinematografia. A cinematografia dessa série é muito boa, ela é muito gostosa de se assistir, e cara, isso muito devido à direção, que também é excelente, a direção que sabe muito bem como usar diferentes tipos de planos para enquadrar os personagens, como usar esses personagens em cena e coisas desse tipo. A forma como as coisas iam acontecendo também era muito natural, onde, por exemplo, a gente via a Sarah vivendo no dia a dia dela, e aí do nada ela via helicópteros passando no céu, carros da polícia com a sirene ligada por aí. Então tinha algo errado acontecendo, mas a personagem ainda estava vivendo a vida dela normalmente, porque ainda não tinha se tornado um surto coletivo, a pandemia, a epidemia ainda não tinha chegado a nível mundial. E aí, lá pelo final do primeiro episódio, tudo dá errado, as pessoas começam a ficar loucas pela cidade, todo mundo correndo, todo mundo desesperado, e simplesmente começou o apocalipse. E cara, toda aquela sensação ali de pânico generalizado, de todas as pessoas perdidas, confusas com o que estava acontecendo, sem saber a ameaça que eles estavam enfrentando. Então toda aquela situação conseguiu passar pra gente toda uma sensação de desespero que foi muito bem feita logo no primeiro episódio. Na minha opinião, o primeiro episódio foi o melhor dessa primeira temporada, junto com o quinto episódio. O primeiro e o quinto, pra mim, estão lado a lado entre os melhores episódios dessa série. Mas falando agora sobre pontos negativos nessa série, eu acredito que o principal ponto negativo mesmo é a correria da série, que em alguns momentos ela é muito corrida mesmo. As coisas acontecem mais rápido do que deveriam, em relação ao jogo. E também você nem precisa comparar ao jogo, sabe? Dá pra ver ali nitidamente que foi muito corrido. Principalmente em pelo menos 2 episódios que eu já vou falar daqui a pouco. Mas primeiro eu quero falar outro problema da série, que é a falta de infectados. Os únicos episódios onde os infectados realmente têm presença na série são o primeiro, o segundo e o quinto episódio. São os únicos, dentre 9 episódios, apenas 3 episódios, os infectados estão realmente presentes ali e eles são uma ameaça, sabe? Isso é um grande defeito em uma série que se passa em um mundo pós-apocalíptico que foi dominado por infectados, sabe? Eles não têm praticamente presença nenhuma na série inteira ali, somente em alguns momentos específicos e alguns arcos, e isso é algo que faz muita falta, porque os infectados são responsáveis por boa parte da ação da série. E sem os infectados, você não tem muita ação e você também não tem muito perigo para os personagens, sabe? O perigo que eles enfrentam ali acaba sendo outros humanos, mas como eu disse, é um mundo pós-apocalíptico, sabe? E deveria ter mais infectados. Isso faz muita falta mesmo enquanto a gente está assistindo essa série. Agora, outro ponto positivo dessa série é que ela se passa no mesmo universo do jogo, é uma adaptação do jogo, mas ela não necessariamente segue tudo à risca como é no jogo, certo? Como, por exemplo, no terceiro episódio, onde a gente conhece a história do Bill e do Frank, e, sinceramente, foi uma boa adaptação no jogo. Você não vê como é a relação desses dois personagens, mas ali na série eles decidiram fazer um episódio inteiro mostrando como é a vida dos dois, como eles se conheceram e como eles viveram e morreram juntos, sabe? Então foi um bom episódio, foi algo que não agregou muito na história principal do Joel e da Ellie, mas ainda assim serviu para enriquecer aquele universo, pra gente conhecer os personagens daquele universo e pra gente ver como diferentes pessoas lidavam com diferentes situações, sabe? Eu já vou voltar a falar desse episódio, mas seguindo então falando sobre coisas que na série acontecem de forma melhor do que no jogo, na minha opinião, temos também o episódio 5. Cara, o episódio 5 ali foi o que mais
pegou no meu emocional, sabe? O episódio 5 pra mim foi sensacional, porque a gente conhece a história dos irmãos Henry e Sam, e cara, eu acho que eu nunca vi assim uma relação entre duas pessoas que foi tão bem desenvolvida em tão pouco tempo como foi nesse quinto episódio, sabe? A gente conhece ali dois irmãos, tem um irmão mais velho, que é o Henry, que ele só quer proteger o irmão mais novo dele. Ele vive pra cuidar e proteger do irmão mais novo dele. Então atenção, esse vídeo vai ter aqui um spoiler aqui nesse momento, se você não assistiu a série, pula esse vídeo aqui 20 segundos pra frente, mas enfim, nesse quinto episódio, o Sam acaba morrendo, certo? Ele acaba sendo infectado, ele ataca a Ellie, e aí o Henry, o irmão dele, tem que matar o Sam. Então imagina o irmão mais velho tendo que matar o irmão mais novo porque ele se tornou um monstro, porque ele ficou infectado. Isso foi algo ali que é muito forte na série, e aí no fim o Henry acaba se matando. Então, cara, é algo muito forte, é algo muito profundo mesmo, que pegou muito no meu lado emocional. Mas isso é algo que pra mim na série acontece de forma melhor do que no jogo. Apesar de ser bem parecido, na série eles conseguem aprofundar ainda mais essa relação desses dois irmãos. E cara, pra mim foi algo sensacional, foi algo impecável o que eles fizeram nesse quinto episódio. Mas, voltando ali no terceiro episódio que eu tinha falado agora há pouco, eu achei que foi um bom episódio, mas, sinceramente, eu acho que não precisava existir esse episódio da maneira que foi feita, sabe? Porque ali a gente praticamente perdeu um episódio inteiro que poderia estar sendo contada a história do Joel e a Ellie, que poderia desenvolver a relação desses dois personagens, né? Se seguisse como foi no jogo, pra mim seria ótimo, seria excelente, sabe? Porque no jogo, o Joel e a Ellie acabam encontrando o Bill, só o Bill, porque o Frank já morreu, e aí o Joel, a Ellie e o Bill acabam andando pela cidade, passando por armadilhas, lutando contra infectados. Então seria um episódio bem mais intenso, com bem mais ação, onde a gente teria ali os dois personagens principais e a gente teria ali um foco na história principal, sabe? Ao invés de ser do jeito que fizeram na série, onde você tem todo um arco que é separado, é praticamente quase que completamente separado da história principal, onde você acompanha dois personagens ali que não vão ter quase nenhum impacto pra história principal, sabe? E eu sinceramente queria muito que esse episódio tivesse seguido o arco como foi no jogo, sabe? Porque pra mim seria realmente muito melhor. E então, seguindo com pontos negativos dessa série, voltando para aquele ponto que eu disse que a série é muito corrida em alguns momentos. Cara, esse episódio 3, eu acredito que é um grande responsável da série ser corrida em outros episódios, sabe? Porque o episódio 3 poderia servir muito bem pra desenvolver ainda mais a relação do Joel e da Ellie. Mas o episódio 3 não faz isso, porque os dois personagens praticamente não aparecem naquele episódio. Então, você perde ali todo o desenvolvimento dos dois personagens principais pra contar uma outra história. E aí, nos outros episódios, você tem que correr atrás desse desenvolvimento que você perdeu, sabe? E aí, nos outros episódios, acaba tendo que eles irem acelerando ali algumas coisas para que a gente compre a ideia de que o Joel e a Ellie realmente se gostam e se importam um com o outro, sabe? Outro episódio que eu acho que foi muito corrido mesmo foi o episódio 6, onde é o episódio em que o Joel e a Ellie encontram o irmão do Joel, né, o Tommy. Eles chegam lá na cidade que o Tommy construiu e tudo mais. É um lugar bom, é um lugar bacana, um lugar seguro. E aí eles ficam lá por um dia e já vão embora, sabe? Pô, o objetivo do Joel há muito tempo era encontrar o Tommy. Era se reencontrar com o irmão dele pra saber que o irmão dele tava bem, pra eles ficarem juntos, sabe? E aí ele encontra o irmão dele, eles brigam ali por um motivo completamente bobo, entre aspas, sabe? Foi ali uma desculpa muito ruim pros dois personagens brigarem, e aí o Joel ter que sair do lugar pra continuar a missão dele com a Ellie. Pra mim foi uma desculpa muito ruim que eles usaram ali, de que, o Tommy vai ser pai, e aí o Tommy fala pro Joel, não é porque a vida parou pra você que ela tem que parar pra mim, sabe? Completamente gratuito. E aí por isso os dois ficam brigados e o Joel vai embora junto com a Ellie. E aí, então tem todo esse arco ali de que eles chegam na cidade e eles logo vão embora rápido. E o Joel também briga com a Ellie, mas também ele briga com a Ellie numa noite e na manhã seguinte ele já se reconcilia com ela de novo. E é muito rápido, sabe? É tudo acontecendo muito rápido. E aí no final do episódio, o Joel acaba levando uma facada
que no jogo, tudo isso que eu falei, tudo isso que eu citei, acontece em várias horas de gameplay, sabe? Em 2, 3, 4 horas de gameplay. E aqui na série, em um episódio de 50 minutos, tudo isso foi juntado ali de uma forma extremamente corrida, sabe? E isso é algo que pra mim foi um grande ponto negativo nessa série. Mas agora, chegando na cereja do bolo dos pontos negativos, beleza? Atenção, porque eu vou falar agora pode ser um pouco polêmico, talvez você não concorde, mas eu acredito que a relação do Joel e da Ellie não foi tão profunda assim quanto foi no jogo. No jogo, é claro, você tem várias horas de gameplay onde você vê os dois personagens juntos, eles desenvolvem muito mais a relação deles. Mas aqui na série, como eu disse, você perde ali o terceiro episódio, onde você não vê os dois juntos, você perde o 7º episódio, onde é um episódio que conta só sobre o passado da Ellie, e você perde também o primeiro episódio porque o Joel e a Ellie não se encontram até o final do primeiro episódio. Então você perde ali 3 episódios inteiros e só sobram 6 episódios para o desenvolvimento desses dois personagens. E no último episódio é onde acontece o que todo mundo sabe, onde o Joel mete o louco, ele sacrifica tudo para salvar a Ellie, sabe? Então são 5 episódios de desenvolvimento desses personagens e no último episódio é onde o Joel decide arriscar tudo pra salvar ela. Então, cara, eu acredito sinceramente que essa série precisava de mais episódios. No mínimo 10. No mínimo 10. Mas ainda seria o mínimo, sabe? Precisava de mais, talvez 12, 13, 14 episódios, pra que essa relação fosse construída bem o suficiente pra gente comprar a ideia de que o Joel sacrificaria tudo pra salvar ela. Porque em 5, 6 episódios de desenvolvimento não é o suficiente pra gente acreditar que um personagem arriscaria toda a raça humana pra salvar uma garota, sabe? A gente sabe que o Joel perdeu a filha dele, e aí ele cria um laço emocional com a Ellie, mas esse laço emocional não foi tão forte assim na série, entende? No jogo é muito melhor desenvolvida essa relação dos dois personagens, mas na série eu acredito que não foi tão bem desenvolvida assim. Sem falar que, no último episódio, quando chega ali o grande momento onde o Joel vai matar todo mundo naquele hospital, sinceramente eu não achei uma cena bem feita, sabe? Porque naquele momento lá o Joel começa a matar todo mundo, mas enquanto ele faz isso tá tocando uma música no fundo e ficou parecendo ali um videoclipe, sabe? Onde não tinha impacto. Todas as pessoas que ele tava matando não tinha impacto nenhum e ele não tava tendo nenhuma dificuldade em fazer aquilo. Ele tava ali matando como se fosse ali um domingo qualquer na vida dele. Nenhuma pessoa apresentou ameaça nenhuma pra ele. E principalmente com aquela música tocando no fundo, pareceu que não tinha tanta importância o que ele estava fazendo. Pareceu que o que ele estava fazendo não era tão grandioso. Era só mais uma coisa qualquer. E aí pronto, ele mata todo mundo ali e pronto, ele chega lá na sala de cirurgia onde a Ellie estava, ele tira ela dali e pronto, sacou? Eu acredito que a direção pecou muito nesse episódio, nessa cena, que deveria ser uma cena muito mais grandiosa, porque é a grande cena dessa série. E eu acredito que não passou tão bem essa sensação de grandeza quanto deveria passar. Mas ainda assim, essa foi uma série excelente, certo? Ela teve ali os seus defeitos, ela teve os seus problemas, mas ela teve muito mais acertos. Como eu disse, ela começou de forma sensacional, ela se manteve muito bem ali no decorrer de todos os episódios são bons, apesar de alguns detalhes que eu citei. E quando você para pra analisar, você percebe, pô, faltaram infectados, pô, esse episódio foi mais corrido do que deveria, mas ainda assim as coisas que acontecem, da forma que acontecem, as atuações são muito boas, todos os acontecimentos ali, você acaba aceitando tudo que acontece porque a direção é muito boa, a cinematografia deixa você preso assistindo ali a todo momento, e episódios ali que tem 1 hora de duração mais ou menos, passam voando porque você gosta do que tá assistindo, é tudo muito gostoso. E enfim, essa série, no geral, deixou um saldo positivo, mesmo tendo problemas. A série ainda assim se manteve muito boa, muito fiel ao jogo. E eu daria pra essa série uma nota 8 ali. No geral, somando tudo, pontos positivos, negativos, ficaria entre 7,5 e 8, mas eu acho que 8 é uma nota ótima pra essa série. Enfim, por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com algum amigo, comente a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou Thiago Walker e até lá. Um abraço.